Você pode se assentar e que, através da graça do Senhor, da presença do Senhor neste lugar, nós possamos juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você também que nos assiste pela internet, que esse tempo de adoração, esse tempo de louvor, agora esse tempo de ministração da palavra, o Senhor possa falar ao seu coração e junto conosco não esteja apenas assistindo esse culto, mas esteja participando, se envolvendo, sentindo a presença do Espírito Santo do Senhor. Eu quero viver algo novo. E para vivermos esse algo novo em Deus, em Cristo, nós precisamos receber uma visita muito especial. E nós clamamos a presença do Espírito Santo do Senhor. E quando nós clamamos essa presença do Espírito Santo do Senhor, Deus nos chama e nos impulsiona, né, uma palavra que o presbítero Paul gosta muito de usar, nos catapulta para estarmos realmente vivendo esse algo novo no Senhor, esse novo tempo na presença do Senhor. Mas nós precisamos de algo, de uma vivência que muda o significado, muda a história de nossas vidas. Nós precisamos realmente receber esta visita, nós precisamos receber algo diferente em nós, para que a nossa vida seja transformada de forma que possamos realmente nos catapultar, que possamos nos levar, nos remeter a esse tempo novo de Deus, a esse algo novo de Deus. E falarem sobre visita, eu queria pensar um pouquinho com vocês nisso nessa noite, sobre visitar. Nós recebemos visitas, nós temos visita, nós estamos passando um período agora de final do ano em que nós vamos visitar pessoas ou nós receberemos pessoas em nossas casas. Sempre foi muito comum essa época do ano. É claro que estamos vivendo esse tempo terrível, né? Realmente algo muito cruel de pandemia, e isso tem nos trazido algumas dificuldades. Mas se você for viajar ou for receber pessoas, não se aglomere, né? Tente os espaçamentos que são indicados, use máscaras, né? Eu tenho usado até aquele chamado Face Shield nos lugares onde eu vou, porque ele diminui um pouco essa ideia do contato, do contágio, e é igual usar boné, depois de um tempo você acostuma. Eu nunca nem fui muito de usar boné, mas usar o Face Shield é um pouco assim. Então, faça isso, porque nós estamos vivendo um tempo muito cruel, muito difícil, e temos visto as pessoas perderem a vida, as pessoas passarem por algumas complicações. Então, que tenhamos essa clareza, né, de respeitarmos, de cuidarmos e vermos que isso é um tempo muito complicado, é um momento e uma enfermidade muito difícil de lidar. Tá, mas pensando um pouco sobre essa ideia da visita, de visitarmos, recebermos pessoas, a visita ela é o ato de ir a alguém, de ir a algum lugar, de encontrar-se com alguma pessoa. Visita, ela pode ser para que você encontre uma ou diversas pessoas num determinado local, e a visita ela é sempre marcada por encontros, encontro entre pessoas. Só existe visita quando nós nos encontramos com alguém. Você não pode se visitar, se encontrar consigo mesmo. Alguns até dizem que dá, né? Que às vezes a gente está tão perdido que até estamos perdidos de nós mesmos e precisamos primeiro nos encontrarmos, né, para depois podermos lidar com pessoas. Mas aí, pensando um pouco sobre isso e me voltando à palavra do Senhor, achei um texto muito interessante e dando também sequência nessa ideia que nós gostaríamos de falar esse mês e pré-natal. Na semana passada, o pastor Geber falou sobre lições que podemos tirar do Natal, Natal e a lição da submissão. E ele usou uma expressão bem no início, na introdução do seu sermão, que ele falou sobre a magia do Natal e o espírito natalino. É algo que não é bíblico, que não está na Bíblia, e às vezes nós acabamos até reproduzindo essa ideia. Foi uma ideia feita e traduzida, quem sabe, até pelo próprio Capital, da ideia da venda, né, em que a magia do Natal está vindo, um tempo onde o espírito natalino, não existe nem magia, porque nós não cremos em magia, e nem espírito natalino. O que existe foi aquilo que nós acabamos de cantar, que é o Espírito Santo de Deus. Né? E às vezes nós nos envolvemos nessa áurea, nos envolvemos nessa atmosfera do Natal e queremos que algo aconteça, mas pode ficar bem tranquilo, tá? Porque no dia 26 nada vai acontecer.
Quem sabe só do dia 24 para o dia 25, você vai ter um momento de paz, de harmonia, família reunida. No dia 26 vocês vão brigar novamente, porque o espírito natalino só serve para isso. Mas o Espírito Santo de Deus, a submissão ao Natal, a Cristo Jesus, que foi essa temática na semana passada, é o que nos leva realmente a termos um tempo de comunhão. Eu quero falar então, nesta noite, sobre esse tempo de visitação. O povo de Israel, o povo de Deus, ele ficou por muitos anos aguardando uma grande visita. Eles ansiaram por isso, porque os profetas falaram. Havia essa separação após a queda do homem e o pecado original, que veio com a queda de Adão e Eva, e ali houve um distanciamento muito grande e cruel da humanidade com o seu Criador. E a partir dali, dessa divisão, houve sempre momentos e perspectiva de uma religare, de se religar a Cristo, através da religião, que significa religar, e religar aquilo que é o sagrado. Mas nós não assim o conseguimos, e tentamos através dos sacrifícios revelados pelo próprio Deus. Então todo o Antigo Testamento, ele é uma sombra para o Novo Testamento, mandando luz para o Novo Testamento. E aí aconteceu um período, após os profetas finais ali, da linha histórica do Antigo Testamento, da Torá, e da leitura do Antigo Testamento, que houve um silêncio de 400 anos, um silêncio da parte de Deus. Não havia revelação, não havia anjos falando, como nós vemos no Antigo Testamento, não havia profetas falando sobre a vinda do Messias. E houve um silêncio durante 400 anos. Mas a pergunta no coração daquelas pessoas era: e o Messias? Quando virá? Quando chegará o nosso Natal? E a pergunta que eu quero hoje pensar com vocês é: qual visita esperamos neste Natal? Qual visita você está esperando nesse Natal? Esse ano foi um ano tão difícil, um ano tão complicado, um ano de tragédias, um ano de mortes e perdas, um ano que nós lamentamos cada morte. E aqui fica nosso apreço e nosso sentimento realmente de luto pelas milhares de pessoas que estão morrendo no Brasil e fora do Brasil, por conta do Covid-19, pessoas que estão enfermas, famílias que não podem nem sequer velar essas pessoas, por conta de toda essa situação. O que esperamos? O que aguardamos? Quem nós queremos receber no Natal? Qual a visita que nós queremos receber? Pergunte para quem está ao seu lado: qual visita você quer receber no Natal? Vocês que estão sozinhos aqui nessa fila, qual visita você quer receber no Natal? Qual a visita que você quer receber neste Natal? Será que nós queremos receber aquele carinha simpático, né, branquinho, gordinho, de barba branca, com uma roupa vermelha, que vem sentado num trenó, puxado por renas? Em crianças, vocês receberam lá a dinâmica das tias da Rede Kids? Se não receber, pode pegar ali para você pintar, tem uns desenhinhos, tem umas perguntinhas ali, fazer essa tarefinha conforme a mensagem aqui. Mas o que você está esperando para o Natal? Aí, pessoal, eu quero uma bicicleta. Eu quero uma boneca que é igual criança, que custa 3 mil reais, sei lá. Aquela boneca é horrível. Misericórdia, ainda bem que são 2 meninos que eu tenho lá em casa. Estou brincando, né? Mas é cara para burro, né? Será que o burro é tão caro assim hoje em dia? Diz que está tão baratinho o burro, né? Por causa das motos. Essa expressão cara para burro já não é tão simpática. Mas é uma boneca linda, de 3 mil reais. Será que é isso que nós estamos esperando? E você, papai e mamãe, que você está esperando? Dias melhores? Mas tinha um cara na palavra do Senhor, uma família, um casal, que eles estavam aguardando. Eles aguardavam ansiosamente por uma visita. E ele era sacerdote que oficiava no templo. Ele servia ao Senhor, e tem uma história muito bonita, porque quando ele recebe uma visita, ele faz um hino de louvor ao Senhor, está lá em Lucas, capítulo 1, do verso 67 até o verso 80, eu quero ler com você, que trouxe seu tablet, seu smartphone, sua Bíblia, ou vai acompanhar comigo aqui também no telão, e você de casa também está aparecendo aí na sua tela. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo,
e suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos dos que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, e de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, e o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, diante dele todos os dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Nós estamos falando aqui do casal que nós chamamos de Zacarias e Isabel, e essa criança é João, aquela que desde o ventre ela manifesta a glória do Senhor e percebe que também tinha uma grande missão. Aqui há um silêncio profundo, e os sacerdotes eram aqueles que iam até o Senhor, e de geração a geração dos próprios sacerdotes, eles esperavam algo do Senhor acontecer, uma palavra vinda do Senhor, uma revelação de Deus, uma aparição do Senhor. Então aqui há um silêncio total, e quando essa criança está nascendo, Zacarias então abre os seus lábios e glorifica ao Senhor. Eu quero falar rapidamente dessas duas personagens, Zacarias e Isabel. Isabel era uma mulher considerada estéril. Lucas capítulo 1, do 5 ao 7 diz que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. A mulher dele era das filhas de Arã e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Essa é a história de Isabel, uma mulher junto com seu esposo, que de forma irrepreensível, eles andavam nos preceitos e mandamentos do Senhor, mas ela era estéril. Então eu quero deixar uma palavra para você, mulher, que está aqui me ouvindo e também está nos acompanhando e participando desse culto pela internet. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a dor que você pode sentir caso você tenha uma situação dessa de esterilidade, de não poder ter filhos, de estar fazendo tratamentos, de estar pensando nessas coisas. Deus quer falar para você nessa noite. A culpa não é sua. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Descanse no Senhor, porque Isabel e Zacarias eram justos diante de Deus, de forma irrepreensível em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Descanse no Senhor e creia nas promessas do Senhor. Zacarias era um sacerdote, um homem que recebe uma promessa de gerar um filho, um homem que estava na casa do Senhor, que vivia oficiando na casa do Senhor, servindo ao Senhor, fazendo que a adoração chegasse até o Senhor. E lá também em Lucas capítulo 1, a partir do verso 11 até o 13, diz que Zacarias, aparece para ele um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. O verso 12, ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. Porém o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Interessante aqui, homens, porque diz aqui no texto bíblico, que a oração de Zacarias foi ouvida. A oração de Zacarias, o sacerdote do lar, entendia a angústia que eles viveram por tantos anos, e buscou ao Senhor, clamou ao Senhor, pedindo pela sua esposa, e disse que a sua oração foi ouvida. Ele não deveria temer,
os 400 anos de silêncio se encerram. E continua o texto: você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dessa criança. E o texto decorre, de repente Zacarias fala, olha, ele pergunta ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, minha mulher também já tem idade avançada. Aí o anjo respondeu: eu sou Gabriel. Deixa comigo, eu sou Gabriel. Aí as coisas se descortinaram, porque Gabriel era um anjo que, na mentalidade judaica, era um anjo poderoso, um anjo guerreiro, era aquele que sempre estava à frente da batalha, que apareceu Daniel, é um anjo que sempre estava na luta com o povo, é um anjo que realmente na história bíblica tem as suas aparições em que ele é esse anjo. Então fala: olha, eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel, estou a serviço de Deus, diz o verso 19, e fui enviado para falar com você, e lhe trazer essa boa notícia, lhe trazer essa boa nova, porque vai acontecer uma visitação na sua casa, e vai acontecer uma visitação na história da humanidade, que vai mudar todo o curso. O Messias que nós esperávamos, que vocês esperavam, ele virá. Todavia você ficará mudo, e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Zacarias então é esse da história, que ele fica mudo até o nascimento do seu filho João. Por isso, queridos e queridas, atenção, cuidado com o que você pede, orando para o Senhor, porque a resposta da promessa virá sobre a sua vida. Não importa o tempo, não importa o momento, não importa se no seu tempo está demorando, não duvide da promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, amém? Não duvide, se você está orando e é promessa do Senhor, eu tenho a convicção e a certeza que promessas do Senhor, Ele cumpre. A diferença é que nós devemos estar atentos para ver quais são as promessas do Senhor, quais são as coisas que Deus tem deixado claro que Ele vai cumprir, e quais são as coisas que é do nosso coração, aquilo que nós achamos que Deus colocou. Por isso nós devemos ter essa perspectiva e entender com clareza aquilo que nós queremos. E aqui Zacarias pede para Deus, mas quando a promessa vai acontecer, ele teme, ele se afasta. Mas aqui eu não quero apenas falar sobre Isabel e Zacarias, mas são o pano de fundo para entendermos a história do seu filho João, e também que é aquele que aplana o caminho para a vinda do Criador, do Salvador, do Redentor, do Libertador Cristo Jesus. E então, quando ele recebe essa visita, e para todo o povo dos judeus, eles sabiam que 400 anos não aparecia um anjo, não se levantavam profetas, havia um silêncio da parte de Deus por completo, e esse anjo aparece. Isabel então fica grávida, e no decorrer, no tempo correto, dá à luz ao filho. Ele está mudo quando aquela criança nasce, os seus lábios se abrem, e então ele glorifica a Deus e começa a cantar, e a música para o povo judeu era muito importante. Então ele começa a clamar ao Senhor, e dizer: bendito seja o Senhor, que visitou o seu povo. Por isso, queridos, eu quero dizer para você, qual visita você está esperando nesse Natal? Qual visita nós queremos receber nesse Natal? E a primeira coisa que eu quero dizer para você, é que nós devemos esperar uma visita salvadora. Uma visita salvadora, alguém que está pronto a te salvar. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo. Uma visita salvadora. Como eu falei, o verbo visitar, ele indica uma ação de ir ver, de conhecer e de ajudar alguém necessitado, aliviar a miséria de alguém. Olha que interessante. Esse mesmo verbo utilizado nesse texto, ele é utilizado lá em Mateus capítulo 25, verso 42, quando o próprio Jesus diz assim: porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me visitar. É o mesmo verbo, visitar. Estando preso e enfermo, é alguém que está miserável. E eu e você podemos estar presos e enfermos.
E aí está o grande vislumbre de Zacarias, quando ele começa a glorificar pelo nascimento do seu filho, a vinda do Criador, a vinda do Salvador, a vinda da visita daquele que salvaria o mundo, uma visita salvadora, porque ele era alguém miserável. Eu e você somos os miseráveis dessa época. E um autor do século XIX, Albert Barnes, disse com relação a esse texto: Deus olhou o mundo e viu um mundo infeliz, um mundo doente, e Ele veio para aliviar e trouxe a salvação a este mundo, amém? Uma visita salvadora. Nós precisamos ansiar nesse Natal por uma visita salvadora em nossos lares, em nossas casas, em nossas vidas, na nossa empresa, naquilo que nós estamos fazendo no nosso trabalho. Ansiar em nossas entranhas, em nossas vidas, para que venha o Salvador sobre nossas vidas, porque nós somos esse mundo miserável que precisa de salvação. Que visita você está esperando nesse Natal? Que visita você está ansiando nesse Natal? Como está a sua vida, a sua história, as suas expectativas, seus projetos, seus planos? O que será de 2021? 2020 é um ano que para alguns, nós queremos tirar da história, mas nós não vamos conseguir, não tem jeito. E vai se prolongar para 2021, algumas coisas ainda, queridos. Mas o diferencial vai estar na sua perspectiva, daquele que pode te visitar nessa noite, daquele que visita a tua casa, aquele que nós devemos ansiar para caminhar conosco, que é Cristo Jesus. E também, Zacarias, ao falar dessa visita salvadora, ele fala sobre uma visita libertadora nesse seu cântico, que o seu filho João aplanaria o caminho para aquele que viria libertar Israel, libertar o povo. E é esse que pode libertar a sua vida, é esse que pode libertar e liberta a minha vida, é esse que dia após dia eu devo clamar ao Senhor. E nos versos 72 ao 75 de Lucas capítulo 1, nos diz que para usar de misericórdia com nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez ao nossos pais, Abraão, e conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias, livre das mãos dos inimigos. Essa semana eu li um texto que chama A Redenção que Há em Cristo, na revista Ultimato. Ele foi escrito por um professor chamado Júlio Paulo Tavares Abatiero. Eu tive a honra de estudar com esse professor, ter aula com esse professor na época do seminário. E ele tem uma frase muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: a condição humana de escravidão é de tal natureza que nenhum ser humano pode se auto-libertar, precisando, portanto, de um libertador, um redentor, que nos outorgue o resgate, a alforria, a própria liberdade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, eternamente entregue em nosso benefício, assumiu a condição humana, a fim de nos libertar e nos fazer retornar a comunhão e submissão ao Pai eterno. Foi da vontade e decisão de Deus que o libertador viesse e vivesse uma vida plenamente humana e consagrada ao Pai, de forma a revelar que não só o amor do Pai, como também a plena humanidade desejada pelo Criador. Cristo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Natal é o nascimento do Criador, o Deus que se faz homem, que se humaniza, que se torna gente, para viver as nossas dores, os nossos dramas, as nossas incoerências, para tentar nos entender, e para na cruz do Calvário nos salvar. Essa é a visita que nós devemos ansiar, essa é a visita que nós devemos ter, uma visita que liberta, uma visita que cura, uma visita que, como nos diz lá em Efésios capítulo 3, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, e nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, antes da fundação do século, nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e em amor nos predestinou, para que nele fôssemos sim adotados por seu Filho, e reconhecidos como seu Filho através da sua graça em Cristo Jesus.
Pedro capítulo 1, verso 18, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Nós somos chamados para a liberdade, foi para isso que Cristo nos libertou, uma visitação libertadora. Foi isso que Zacarias entendeu com o nascimento do seu filho, e é isso que nós devemos vivenciar. E por último, nós também temos então uma visitação reveladora. Quando nós vemos Zacarias glorificar o Senhor, seus lábios se abrem, ele vê o seu filho, o filho que há muito tempo eles pretendiam, e quem sabe até ele já tinha esquecido, deixado passar, a ponto de duvidar que um próprio anjo aparece a ele, ao lado do altar do incenso, fala com ele, mas no seu coração ele duvida. Mas aí ele entende a promessa, e todo esse tempo de silêncio dele agora, quando a criança nasce, ele glorifica o Senhor. Bendito seja o Senhor, benedictus dominicus, bendito seja o Senhor, aquele que vem, aquele que virá, aquele que estará para salvar, e para nos trazer a revelação, para falar-nos lá no verso 77, para o seu povo, que o povo trará ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, no verso 78, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem em trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Zacarias declara que o autor da salvação está prestes a aparecer como o sol nascente nas alturas. Zacarias entende que o nascimento de João, seu filho, aquele que foi o precursor, aquele que ali o anjo falou que viria para aplanar o caminho, para endireitar as veredas, para que o Senhor Deus viesse através de Cristo Jesus, nascido da mulher, nascido da virgem, e ali ele ministrasse, e ali ele implantasse o reino. Por isso nesse Natal, por isso nessa semana, por isso a visita que nós devemos ansiar, a visita que nós devemos querer em nossas casas, é Cristo Jesus. É esse que nós devemos esperar ansiosamente. Não apenas uma mesa cheia, bonita, glória a Deus por isso, ou uma casa, uma mesa simples, mas que os nossos corações sejam cheios da presença do Senhor. Não apenas essa mesa cheia, linda, com várias coisas, com os corações vazios, angustiados, deprimidos. Mas Deus quer trazer e quer visitar você para que você seja liberto. Deus quer visitar você para que você seja salvo. Deus quer visitar você para que Ele possa revelar o sol nascente nas alturas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o sol nascer, mas não de forma, às vezes, que você tem que sair de manhã para trabalhar. Isso já aconteceu comigo quando eu morei em cidade grande. Ou você está aleatoriamente na rua, mas de contemplação. Eu tive essa oportunidade em 2018, juntamente com meu filho e minha família. Nós estávamos num local e eu vimos na TV, por um acaso, que eles sempre falavam o horário que o sol ia nascer, as marés, era um lugar de praia, e eu falei, vamos acordar amanhã cedinho para nós vermos o sol nascer. A minha esposa não quis, o meu pequeno, mas o meu maiorzinho, pai, vamos lá, ele se empolgou, coloquei o relógio para despertar, e aí acordamos, eu não lembro exatamente o horário, e estava escuro, irmãos, e era um local onde ficava bem próximo à areia da praia, o mar, e o sol nascia bem no mar, escuro, trevas, e a gente com o celular, todas as lâmpadas apagadas, tal, e isso me remeteu à minha memória, isso que o Zacarias está falando aqui, desse sol nascente que virá nas alturas, e dissipará todas as trevas, e aquele momento ali, foi muito precioso junto com o meu menino, aquela escuridão, aquele breu, aquele lugar escuro, todas as lâmpadas apagadas, e apenas poucas estrelas, de repente, nós começamos a ver o sol nascer assim no horizonte, aquele risco do horizonte, do mar, e é algo assim precioso, impressionante, foi algo que marcou demais. Ele assistiu o culto da manhã, ele falou, pai, eu lembrei o senhor falando, ele está com 11 anos agora, estava com 9, então aquilo para a gente foi algo assim contemplativo, de ver os primeiros raios do sol, e as trevas recuando, e aí você olha para o céu assim à noite, parece que vai
descortinando e o sol nascendo. Este é Cristo Jesus vindo sobre a nossa vida, o sol nascente nas alturas, o sol que nasce e vai dissipando todas as trevas, vai empurrando todas as trevas, mas o sol, que é a luz de Cristo, vem nascendo e em meu coração, no seu coração, vai dissipando todo o mal, vai libertando. Essa é a visita que eu e você precisamos receber nesse Natal. Essa é a visita que vem como esse sol que nasce e empurra todas as trevas. Que visita você quer receber nesse Natal?